A paz do Senhor, querido povo de Deus, que bênção mais uma vez, mais uma noite, estarmos aqui juntinhos para estudarmos a bendita palavra do Senhor nesse estudo de professor da EBD, da Primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Itaparica. E nós aqui vos saudamos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que noite feliz que será essa, que estudo abençoado, eu tenho certeza disso. Pastor Mário. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que esta noite seja uma noite de muita bênção para cada um de nós e que neste domingo esta aula possa alcançar muitas vidas através da tua instrumentalidade, professor. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus. Queridos, hoje, sexta-feira, 19 de novembro, nós estamos aqui realizando mais um estudo bíblico da Escola Dominical para professor. E nós estamos estudando a revista da CPAD, como é o nosso costume. Então, quem não conhece o programa, nós realizamos os estudos, né, desta revista, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus aqui no Brasil, e nós, com muita alegria, nós levamos até você a palavra do Senhor, preparando você, professor, e os alunos também que nos assistem, né, para você ministrar, professor, neste próximo domingo, depois de amanhã, no dia 21 de novembro, uma aula linda, maravilhosa, cheia da presença do Senhor Deus, né? Mas antes de nós entrarmos, quero dar o rápido aviso aqui da nossa programação da igreja aqui presencial. Amanhã, dia 20, pela manhã, às 8 horas da manhã, nós teremos consagração da juventude, dos jovens. Estarão aqui todos para orar, cantar, meditar na palavra do Senhor, será uma alegria. E à noite, amanhã, dia 20, sábado, às 19h30, uma grande festa, um culto maravilhoso, o Start. Será uma bênção e nós esperamos por você aqui. Deixa eu passar logo o endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Será um prazer muito grande receber você aqui presencialmente em nossa igreja. No domingo, às 8h30 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical presencial. Os alunos estarão nas salas, cada classe em sua sala. Temos aqui as classes para todas as idades, desde o berçário, e será uma bênção muito grande também te receber aqui. À noite, às 18 horas, o nosso grande culto de louvor e de adoração. Porém, nós teremos uma noite muito especial, que é o culto do músico, porque no dia 22 se comemora o dia do músico. E graças a Deus, há muitos anos, Deus tem nos abençoado com uma excelente música. E quando eu falo uma excelente música, além de qualidade, mas é uma música de louvor e de adoração, de pessoas que adoram ao Senhor de fato, pessoas que se importam em fazer o serviço de Deus de forma maravilhosa, decente, com ordem e até com excelência. E a igreja estará em festa, né, neste domingo à noite, comemorando com os nossos músicos um culto muito especial, de muito louvor, de adoração, com a orquestra. Será um culto bem diferente, um culto muito orquestrado, vamos colocar assim, muito bem arranjado. Será uma coisa linda. Então nós te convidamos a participar, a acompanhar também pelos canais do YouTube, né, Facebook,
Desde já compartilhando esse vídeo, levando para as pessoas aí que você conhece, mandando para o professor que precisa dessa aula também, né? E curtindo, dando like no YouTube, curtindo no Facebook, enfim, será uma bênção. Todas as nossas programações são transmitidas, como segunda-feira, os jovens sempre estão aqui às 21h30 com o GEM TV. Na quarta-feira, as mulheres, no programa Entre Elas, às 15 horas, também estão transmitindo, passando uma tarde maravilhosa, alegre, abençoada, né? E os nossos cultos, terça e quinta, às 19h30, que é culto de doutrina, estudo bíblico e culto clamando pelo impossível. E, como eu falei, no domingo, às 8h30 da manhã e às 18 horas. Que Deus nos abençoe, né? Que o Senhor possa receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor em nome de Jesus. Antes de entrarmos, vamos orar ao Senhor e assim nós entraremos na lição deste domingo que vocês ministrarão, dia 21 de novembro. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por estarmos juntos com os nossos irmãos para meditarmos na Tua santa e gloriosa palavra. Pedimos desde já, Senhor, que use cada professor, que use, meu Deus, cada um em Tua sabedoria, capacitando, enchendo do Teu Espírito Santo para que possam ministrar uma aula maravilhosa. Assim nós te pedimos que nos ilumine neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, lição de número 8, que vamos ministrar no dia 21 de novembro, depois de amanhã, domingo, e traz o título, Paulo, o discipulador de vidas. Linda a lição, maravilhoso o assunto. E o texto áureo dessa lição está em Atos, capítulo 15, versículos 40 e 41, que nos diz bem assim, ó. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática nos diz, o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Coisa linda, maravilhosa. A verdade prática foi essa que eu li, e agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, capítulo 20, dos versículos 1 ao 4. E nos fala bem assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou-o até a Síria Sópatro de Bereia e do de Tessalônica Aristarco, e segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Esta foi a leitura bíblica em classe. Muito bem. Essa lição, queridos, nos revela a importância da igreja conjugar com equilíbrio a pregação evangelística com o ensino cristão. O discipulado é essencial na igreja, é maravilhoso.
e não podemos deixar de praticá-lo, de exercê-lo. A introdução da nossa lição nos fala bem assim: nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado como um destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Essa é a introdução, pastor. Observamos que na lição de hoje vamos então analisar como se deve discipular. Na primeira viagem missionária de Paulo, e estudamos isto na semana passada, ele foi um plantador de igrejas. E ele levou 2 anos fazendo isto, plantando, semeando a palavra, cumprindo o ide de Jesus quando disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Na lição de hoje, encontramos aqui já Paulo na sua segunda viagem missionária, ao lado de Silas, de Timóteo. Na primeira ele foi com Barnabé, agora ele estava com Silas, com Timóteo. E agora, além de ele abrir novas igrejas, é claro, que ele nunca parou de fazer isto, mas a sua finalidade maior agora era de dar assistência, discipular aqueles irmãos que já haviam sido evangelizados anteriormente. E aqui agora ele iniciava, cumprindo a segunda parte que Jesus disse: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, o que observamos aqui, irmãos, que o trabalho da igreja é duplo nesse aspecto. Primeiro, pregar, evangelizar, semear, plantar. E o segundo agora é discipular, ensinar, arraigar na alma do novo convertido a palavra de Deus. É por isto que precisamos que o discipulado faça-se permanentemente em cada comunidade, em cada congregação. E desta forma as pessoas irão se solidificando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aí. Não basta apenas pregar a palavra de Deus, né, do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, é claro, é através disso que as pessoas vêm. Mas ao chegarem, essas pessoas precisam serem ensinadas, doutrinadas, precisam serem educadas nessa formação cristã. E isso é importante, a igreja não pode deixar de fazer isso, porque senão não tem estrutura, não tem organização, não tem... O crente ele fica à mercê de muita coisa, então nós só crescemos quando aprendemos. Aí eu lembro daquela, né, do texto tão famoso que Jesus falou que nós precisamos conhecer essa verdade e essa verdade vai nos libertar da ignorância. Quem não conhece é prisioneiro de sua ignorância, é escravo dela. E a Bíblia nos incentiva a todo momento a conhecer, a buscar o conhecimento, continuar buscando, né? O Senhor, o conhecimento é a palavra de Deus. Então, por isso que o discipulado é tão importante. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição de hoje, nos fala Paulo e o discipulado bíblico. Aí ele divide em 3 subtópicos. O discipulado bíblico, Paulo o discipulador e a metodologia de Paulo para o discipulado. E aí a gente vai ter, nesse primeiro ponto, que relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Segundo, nós vamos salientar a integralidade da missão do discipulado, ou seja, pregar e ensinar. No terceiro, a gente vai ponderar o discipulado com as pessoas e de outras culturas. Ainda tem isso ainda, né?
outras culturas. E a gente vai, assim, então, ministrar essa aula maravilhosa em nome de Jesus. Então, o primeiro subtópico do primeiro tópico nos fala o seguinte: o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos, capítulo 2, versículos 42 até o 47, vemos claramente que as escrituras, entre parênteses, doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. O que é interessante entendermos aqui é que o discipulado se faz presente a partir do instante que o novo convertido vem para a igreja e começa a aprender. É o que está aqui no versículo 2, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E eles perseveravam unânimes em quê? Na doutrina dos apóstolos. Em outras palavras, na discipulação dos apóstolos. Vocês se lembram que na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se renderam ali aos pés do Senhor e foram batizadas em nome da Trindade. E agora, diariamente, eles estavam no templo, uma igreja já grande, né? Com mais de 3.000 pessoas, seguindo, obedecendo, praticando a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. É por isso que a igreja tanto se solidificou. Mas ali, além da doutrina dos apóstolos, em que mais eles perseveravam? Na comunhão. Eles tinham comunhão uns com os outros. Era um conviver diário, era uma coinonia maravilhosa. Na oração, era uma igreja que orava, não é? No partir do pão, quer dizer, nos serviços diários, na Santa Ceia, nas confraternizações. Tudo isso fazia parte, irmãos, de um discipulado que abrange tanto o aspecto espiritual, a doutrina bibliocêntrica em si, como o seu lado social também. Vendo nesse próprio texto aqui, observamos que o amor era tão grande, a confraternização era tão intensa, que eles chegavam a vender suas propriedades e o resultado disto traziam-nas, depositavam-nas aos pés dos apóstolos, os quais faziam a justa distribuição, de sorte que aqueles que nada tinham passavam a ter. Todos tinham tudo em comum. Era uma igreja bem orientada, bem discipulada na palavra, na oração, na comunhão, no temor e no seu lado social. Era o perfil de uma igreja sadia, maravilhosa, no sentido humano perfeito. É isso que tem que ser feito. E, se não houver esta discipulação, fica uma igreja desorientada, desorganizada, sem saber para onde ir. É por isto que o discipulado faz parte, tanto do lado espiritual, quanto do lado social também. E tudo isto, é claro, encontramos na Bíblia Sagrada. Isso aí. Segundo, Paulo, o discipulador, o exemplo maior. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo.
há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Paulo foi um dos maiores exemplos de discipulador de todo o Novo Testamento. Observamos que nas suas epístolas, as quais são 13, ele escreveu cerca de 87 capítulos, e observamos que a preocupação de Paulo era ensinar os crentes a ter uma vida diária com Cristo em Deus, de maneira sadia, madura, no seu auge quase que da perfeição humana. Paulo primava por isto. Lendo os seus capítulos, como ele se preocupava com a nossa vida diária cristã, como deveríamos nos comportar diante dos homens, diante das autoridades, diante da nossa própria família, amigos, vizinhos. Paulo lhe se preocupava. Lendo o capítulo 13 de Romanos, de 1 a 8, por exemplo, ele nos ensina como devemos obedecer, nos submeter às autoridades. Lendo ali nos versículos 6 e 7, vamos encontrar Paulo nos ensinando como devemos honrar nossos compromissos, deveres com o Estado, pagando os nossos atributos, nossas alíquotas, honrando as nossas autoridades constituídas. Lendo o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses, ele nos ensina como devemos ter uma vida santa, não entregar nossos membros que compõem a nossa natureza à prostituição, à impureza, não é? À lascívia, à vã concupiscência, à vil concupiscência, enfim, amados. Paulo, ele queria um povo preparado para quê? Para o grande dia do arrebatamento. Ele mesmo escrevendo aos Coríntios, ele chegou a dizer que ele queria apresentar a igreja como uma noiva virgem para o seu marido. Olha a preocupação de Paulo. Ele queria que o crente andasse em retidão. E para isto, ele se desgastava em ensinar. Então, não somente Paulo pregava ganhando almas para Cristo, mas ele se preocupava em discipular estas almas para ensiná-las como servir a Cristo e um dia ter com esse Cristo o encontro final. Glória a Jesus. Terceiro subtópico desse primeiro ponto nos fala assim: a metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Aí tem uma sequência de referência que é muito importante, professor, você ler essas referências e enriquecer a sua aula. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo: Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. O que observamos aqui, meus queridos, queridas, é que a preocupação de Paulo
não era somente ganhar vidas, mas também alimentar estas vidas, educar estas vidas, solidificando-as na fé, firmando-as na fé do Filho de Deus. E ali Paulo fazia um verdadeiro apostolado, porque o verdadeiro apostolado ou apóstolo é aquele que chega num lugar onde nada tem. E ali ele funda o trabalho, ele abre o trabalho, ele organiza o trabalho e fica um bom tempo dando total assistência, dando estrutura àquele trabalho. E sempre que possível, ele organiza até um ministério para que pessoas ali cresçam e passem a continuar com aquele trabalho na sua ausência, porque ele já precisa de ir para outro canto, abrir novas frentes e ganhar novas vidas. Mas Paulo sabia, repito, que o ganhar apenas não é suficiente, porque se ganhar e abandonar, o que vai acontecer? É como uma semente que você planta e não rega, e não cuida. Muitas nem nascem, e se chegar a nascer, uma vez não sendo irrigada, logo secará, murchará pelo sol, pelo calor do dia. Então, uma pessoa que é evangelizada, mas não é cuidada, logo ela morrerá. É como uma semente que cai entre os pedregais ou em meio aos espinheiros. Então, se faz necessário que aquela semente seja bem cuidada, bem irrigada, que aquela vida que aceitou a Jesus seja bem discipulada, bem cuidada, porque aquela vida, logo, logo, também já será uma outra ganhadora de almas e também discipulador. E é assim que o trabalho cresce. Muitos trabalhos por aí afora têm sofrido prejuízos porque a preocupação é em abrir trabalho, em evangelizar, mas não existe a preocupação da manutenção do trabalho. No caso aqui, o semear é pregar, mas a manutenção é o discipular. E isto Paulo fazia esplendidamente bem e nos deixou este legado para que o imitemos. Glória a Jesus. Esse foi o primeiro ponto, meus queridos, que é Paulo e o discipulado bíblico, né? Agora nós vamos salientar a integralidade da missão, ou seja, pregar e ensinar, que é o segundo ponto. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Temos 3 subtópicos: a pregação, o ponto de partida, o ensino, que é fazer discípulos, e a pregação e ensino. Então vamos ao primeiro. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades. E a igreja se multiplicava dia após dia. A pregação é a principal tarefa da Igreja de Cristo Jesus na face desta terra. Foi assim que começou em Jerusalém, se estendeu até Antioquia, chegou a Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, e, por fim, a Roma, sede do Império Mundial, e daí para o mundo inteiro. Mas lembrem-se, quem levava esta palavra, esta mensagem, eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A igreja já começou poderosa lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles e os encheu. E
resultado de tudo aquilo. Pedro, aquele tão singelo pescador, um homem simples, sem letras, mas, uma vez cheio do Espírito Santo, fez aquela monumental pregação, onde quase 3.000 almas renderam-se aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja do que é capaz uma testemunha cheia do Espírito Santo fazer. Foi assim que aconteceu com Pedro, com os demais apóstolos, e com Paulo, aqui no caso, não foi diferente. E é claro que Paulo também preparou seus companheiros, seus jovens companheiros, Tito, Timóteo, Apolo, Áquila, Priscila, Lucas, enfim, uma equipe extraordinária que, cheia do Espírito Santo, por toda a parte, levava a palavra. A Bíblia diz que, após o dia de Pentecostes, a igreja ficou em Jerusalém, orando, buscando, e ali surgiu uma perseguição tremenda sobre a igreja. E a Bíblia diz que eles, ao saírem, fugindo daquela perseguição, por toda parte, por onde eles iam, anunciavam a palavra de Deus. O próprio Felipe, que saiu de Jerusalém, chegou a Samaria e sacudiu Samaria pelo poder de Deus. E Samaria veio ao pé da cruz. Os seus moradores, é claro. Então, amados, o evangelho precisa ser pregado, mas pregado com seriedade, com dedicação, com temor, com tremor. Qual é o intuito? Levar almas ao pé da cruz. Não é como tem acontecido por aí afora, um evangelho comercial, um evangelho social, um evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro do evangelho. O evangelho bíblico é o evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro. É Cristo que tem que ser anunciado. Cristo tem que ser levado aos corações e às nações. Pensem nisto. É isso aí. O primeiro subtópico, então, foi a pregação. O segundo agora, o ensino. Fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. E agora? O que fazer? Ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. O que é interessante aqui, irmãos e amigos, é que uma vez evangelizada a pessoa, ela precisa agora ser discipulada, aprender sobre Cristo, quem é Cristo, suas doutrinas, seus mandamentos. Porque, do contrário, irmãos, o trabalho fica infrutífero. Paulo, no começo, ele precisava fazer tudo, não somente pregar, como também ensinar. É claro que ele continuou a fazer tudo isto ao longo de suas vidas, mas logo surgiram seus companheiros, que o ajudaram muito, não é? Então, uns pregam e os outros já ensinam. E agora, com mais gente a trabalhar, com a equipe melhor preparada, o que acontece? Enquanto uns pregam, os outros, Deus dá habilidade para ensinar,
de sorte que assim o trabalho vai crescendo e as almas serão sempre beneficiadas. O que é interessante é que na obra de Deus tem trabalho para todos. O que Deus mais quer é que cada um se conscientize do seu papel e saiba desempenhar o seu talento. Na igreja de Antioquia tinha profetas. Profetas aqui pode significar não somente aqueles que profetizam, que têm palavras de revelação, como também aqueles que pregam, porque profeta é mensageiro, não é? E, por outro lado, o que é que a igreja de Antioquia tinha? Mestres, ensinadores, doutores. Então, veja que são essas duas colunas que sustentam a verdadeira igreja. Profecias, isto é, mensagens, pregações, e discipulado, isto é, ensino, mestrado. Isso é muito importante, irmãos. Então, na lição de hoje, observamos a importância do discipulado, que cada igreja saiba fazer isto. Não permita que a pessoa que aceite a Jesus hoje, amanhã já esteja se batizando, exceto num caso especial, isso pode acontecer, mas em regra geral, convém que aquela pessoa que foi evangelizada seja discipulada para que, ao chegar ao batismo, ela esteja bem consciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres no que toca à igreja, como também a Deus e a sua palavra. É fundamental o discipulado. Isso é uma coisa assim, essencial para a igreja. Antes da gente ir para o último subtópico, querido irmão, pastor, é necessário que tenha um discipulado na igreja. Isso é uma necessidade. A igreja precisa se preocupar com isso. Aqui em Coqueiral, nós temos uma classe de discipulado que funciona há muitos anos, e essa classe ela nunca parou. E hoje ela não para, acaba uma turma, vem outra e vem outra. Né? Os nossos filhos, por exemplo, que nasceram na igreja, até eles precisam serem discipulados, preparados. Na verdade, nós nunca deixaremos de ser discipulados, porque nós precisamos passar a nossa vida aprendendo a ser discípulos de Jesus e fazendo outros discípulos. Isso é um discipulado que a gente vai levar para a nossa vida inteira. Então, uma igreja sem ensino, uma igreja sem um discipulado, e nós estamos aqui de forma um pouquinho mais específica, não fugindo dos mais antigos de casa, né? Que Paulo até comenta a questão da comida, que é para criancinha, para neném, já tem gente que já aguenta uma comida mais forte, que não deixa de ser discipulado também. Com certeza. Né? É claro, é uma vida inteira aprendendo, mas de uma certa forma, assim, de uma forma mais específica, nós estamos tratando dos discipulados das pessoas que vêm chegando à igreja, e isso é muito importante, porque como ele citou aqui no exemplo de Pedro, a gente ganha um monte de gente, vem para a igreja, e agora? O que a gente vai fazer? Esse povo fica perdido, e precisamos ensiná-los, precisamos orientá-los, precisamos colocar Bíblia na história. Então, a classe... E tem exemplos de igrejas que usam momentos diferentes. Por exemplo, em nossa igreja, o dia do discipulado aqui é numa segunda-feira à noite. Pode ser um outro dia. Já foi num momento que foi numa classe de discipulados aqui na escola dominical. O que nós não podemos deixar de fazer. É muito importante essas pessoas que chegam para cá, que aceitam a Jesus, serem ensinadas. Essa era a preocupação de Paulo em todo momento da sua vida. Nas cartas dele a gente vê isso. Então é importante que a gente faça isso na nossa igreja. Terceiro e último ponto deste tópico, o discipulado, a missão integral de pregar e ensinar, nos fala dos dois. Terceiro, pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical, nós estamos na escola dominical, quer um discipulado maior do que esse?
né? Por isso que as reuniões da escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, entre parênteses, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. É muito interessante tudo isso. Porque, olhe bem, irmãos, se houver apenas pregação e não houver o ensino, é aquilo que eu disse no tópico anterior, no subtópico, né? O que vai acontecer é como uma planta que uma vez semeada, não irrigada, ela vai murchar. E o que tem acontecido às vezes por aí afora, e aconteceu muito por aí afora, com a mesma facilidade que se entrava na igreja, com a mesma facilidade se saía da igreja. Olha, se a gente for atrás, e é bom ir, de muitas pessoas que se afastaram da igreja, é um exército enorme de pessoas que se afastaram, por N motivos, não é? E a maioria deles, falta de ensino, de manutenção. Porque a palavra de Deus é a mesma que evangeliza e que ensina, que cultiva. Isso é importante. A escola dominical, juntamente com os cultos de ensinos, de doutrina, realmente são elementos primordiais, fundamentais para a consolidação da vida cristã na pessoa. Porque a palavra de Deus, ela forja o caráter do ser humano. A palavra de Deus, ela aquece a alma e enriquece o conhecimento intelectual. Veja como a palavra ela atua nestas áreas. Enriquece o lado acadêmico, intelectual, cultural. Ela aquece o coração e ela forja o caráter. Isso é fundamental. Quando a pessoa é bem ensinada, ela não se torna presa fácil de quem quer que seja. Ela não é levada por ventos de doutrinas que sopram aqui, ali, mais além. A pessoa fica firme, ela não se deixa levar por qualquer coisa. E estamos rodeados aí, irmãos, de não somente falsos pregadores, como também falsos mestres, que andam dissimuladamente ensinando heresias. Já dizia Pedro, nos advertindo, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículos de 1 a 3, fazendo negócios, comércio do povo de Deus. Mas quando este povo é bem orientado, é bem discipulado, ele rechaça, ele rejeita, porque ele conhece a verdade, ele aprendeu o caminho certo e não se deixará levar. Então, a verdadeira igreja, aquela que ama e pratica a palavra, ela tem essa dupla função: pregar, semear e ensinar, discipular, fazer a manutenção. Glória a Jesus. A coisa mais linda que tem é você ver uma igreja sábia. Chega alguém para falar alguma coisa ou para pregar, todo mundo já fica de olho, levanta a orelha e não concorda. É verdade. É a coisa mais linda que tem, gente. É uma igreja discipulada, é uma igreja ensinada. Os crentes berianos, Berianos. Né? Atos 17 e 11. Tudo, e nós precisamos fazer isso, gente. Nós precisamos sim. Isso é papel da igreja, não podemos abandonar isso de jeito nenhum. A importância do discipulado é incalculável, não tem tamanho, é essencial, é primordial. Terceiro e último tópico da nossa lição: o discipulado com pessoas de outras culturas. O primeiro é a pregação para os seus irmãos, o segundo, a expansão para os gentios, e o terceiro, o discipulado numa cultura diferente. Então, o primeiro nos fala a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no
templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém, por exemplo. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Exatamente, irmãos, porque a finalidade, a priori, era alcançar os judeus. O próprio Jesus, ele não saiu fora deste método. Ele próprio disse que primeiro ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ele disse que tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco. Então, primeiramente, os judeus, eles tinham este lado, esse aspecto. Lendo nas viagens missionárias de Paulo, você pode acompanhar isto, você vai ver que era muito comum para Paulo, antes de ir para qualquer lugar, primeiro ele ia à sinagoga. Ele pregava na sinagoga e ele ganhava alguns, outros, porém, o rejeitavam, queria até matá-lo, surrá-lo. E ele fazia questão de dizer, já que vocês não querem, eu agora vou aos gentios. Olha só. Então, Paulo, ele seguia o mesmo método que Jesus seguiu e que os apóstolos também seguiam. Mas, uma vez havendo esta rejeição, e os apóstolos já sabiam que haveria tal rejeição, é que ele depois iam aos gentios. É muito interessante isto. Lá em Samaria, por exemplo, imaginem a confusão que deu quando Filipe lá chegou, porque os judeus, irmãos, não se comunicavam com os samaritanos. É muito comum você ouvir nessas pregações, né? Naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, quando ela admiradamente disse para ele, sendo tu judeu, falas comigo? Por quê, irmãos? Porque, olha, no ano 722 a.C., quando a Assíria levou dispersa todas as tribos, as 10 tribos de Israel, o que é que o rei da Assíria fez? Levou as tribos para fora de Israel e trouxe de outras nações povos idólatras, feiticeiros, enfim, povos pagãos, e os estabeleceram lá em Samaria. E a partir daí, os judeus não se comunicavam mais com os samaritanos, porque quem estava ali era um povo estranho, rebelde, de outras nações, idólatras, que serviam, cultuavam a outros deuses. E se passaram mais de 700 anos até que Jesus encontrou-se com aquela mulher. E ela se espantou. E o que foi que Jesus disse? Ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Porque Jesus veio para quebrar os protocolos. Jesus não tinha esses protocolos com ele. Ele sabia que cada alma precisava de uma salvação perene e ele veio para isto. Mas isto tudo trouxe um choque muito grande para os judeus, que para os judeus, Deus tinha que ser só para eles. A religião única era somente aquela que traduzia a lei de Moisés. Então, o cristianismo era uma nova doutrina, era uma nova mensagem. Tanto é que era comum eles perguntarem, quando Jesus fazia qualquer milagre, que homem é este? Que nova doutrina é esta? Veja que a indagação era forte, porque realmente o cristianismo e a doutrina de Cristo era algo novo que veio para revolucionar, ficar e salvar não somente os judeus, mas toda a humanidade. Isso aí. O segundo subtópico dessa lição, o terceiro ponto, né, que nós estamos, o discipulado com pessoas de outras culturas. Falamos dos irmãos da casa. Agora, a expansão para os gentios.
A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos 1:8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Aleluia. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. O que é interessante... Pode ler, pode falar. O que é interessante é que, quando fala primeiro aos irmãos, o pastor Elvis lendo aqui me veio à mente, quando Jesus disse, né, ser-me-eis testemunhas, primeiro aonde? Em Jerusalém. Depois na Judéia. Quando chega em Samaria, já começa o lado transcultural e depois confins da terra, né? Isso aí. Pode prosseguir. Tá ótimo. Não, aí eu vou para o terceiro. Já vai para o terceiro? Já. Pode ler? Pode. Então vamos juntar os três, então. Os dois, né? O segundo e terceiro. Lê os dois o juntos. Terceiro e último subtópico, no caso deste ponto, é o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho a pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Com Paulo, aprendemos que à proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que observamos nisto aqui tudo, irmãos, é a sabedoria que o Espírito Santo deu a Paulo e dá a cada um de nós. Muda-se critérios, normas, para se alcançar até um objetivo. Tem que ter sapiência no pregar, como também no ensinar. E Paulo pôde, como disse aqui no segundo subtópico, né, discipular pessoas de várias origens, de várias culturas, de várias etnias. É muito interessante isto. Por quê, irmãos? Porque você vai evangelizar pessoas que cresceram ouvindo outras coisas, aprendendo outras coisas. E o que você vai levar para eles é algo novo que vai chocar, que vai mudar situações. Um exemplo simples, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus disse assim, na verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, isso assustou por demais Nicodemos. E Nicodemos não era nenhum ignorante. Ele era um mestre em Israel. Ele conhecia bem a doutrina, a cultura, a filosofia judaica. E ele exclama, tonto, dizendo para Jesus, como pode isto? Como pode um homem sendo velho tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Me explica isso aqui, em outras palavras, é claro, né? E ele disse, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. É uma outra coisa, é uma outra situação, é uma nova dimensão. Aquilo que Jesus trazia era tão novo, mas tão novo, vou usar aqui uma linguagem bem popular, que deu um nó na mente, na cabeça de Nicodemos. E olha que ele era um mestre, habituado a ensinar coisas profundas estas que ficaram muito, muito rasas diante da nova doutrina do Senhor Jesus Cristo. Em cada demônio que ele expulsava, em cada ação sobrenatural na natureza que ele agia, a indagação estupefata era uma só. Que homem é este? Que nova doutrina é esta? Me lembro também quando os sacerdotes mandaram os soldados prender a Jesus
E eles começaram a ouvir Jesus falando, e Jesus saiu dentre eles, e eles não prenderam. E quando eles chegaram lá, os sacerdotes perguntaram: prenderam o homem? Eles disseram: não. Por quê? Porque nós nunca ouvimos homem nenhum falar como este homem. E isso aí, irmãos, aconteceu através do ministério de Paulo e dos apóstolos, principalmente de Paulo, aos gentios. Quem vai para uma região africana, por exemplo, como lidar com aqueles usos e costumes? A poligamia impera lá, homens com 7, 10 mulheres, e aquilo tudo é muito comum. E agora? Para ensinar a Bíblia numa situação desta para aquela gente. E o Espírito Santo nos ensina como fazer. E aqueles homens aprendem, regularizam as situações, e cada um fica com a sua própria mulher, e cada mulher com o seu próprio marido. Usos e costumes ruins são desfeitos pelo poder da palavra de Deus. Agora, não temos que agredir. Paulo deu um exemplo maravilhoso quando chegou em Atenas. Vocês se lembram? Naquele Areópago, por ali, que ele viu tantos altares aos deuses desconhecidos. Essa era a situação gentílica. E Paulo disse: varões religiosos de Atenas, bem vejo que vocês, né, são religiosos e tementes, porque, com medo de ofender a algum deus, vocês fizeram aqui o altar ao Deus desconhecido. E eu quero vos dizer que é sobre esse Deus desconhecido que eu quero vos falar neste momento. Veja que Paulo abre um precedente, ele consegue uma abertura para falar do seu Deus no meio de um povo sábio, filosófico, filósofos, né? E que eram endurecidos a estas coisas tão novas. E Paulo conseguiu uma brecha, e através ali, daquela brecha, ele anunciou a Cristo. Então, irmãos, não é atacando, não é batendo com a vara na água que você vai ganhar o peixe ou pescá-lo. Pelo contrário, você vai afugentá-lo. E Paulo mesmo disse: eu me fiz de sábio para ganhar os sábios. Me fiz de tolo para ganhar o tolo. Me fiz de fraco para ganhar os fracos, e assim sucessivamente. Isso quer dizer o quê? É a pessoa ter de Deus a sapiência para saber se moldar, se comportar de acordo com o ambiente cultural, filosófico, religioso do local aonde ele está, para que ele consiga abrir portas e introduzir Jesus Cristo naquelas vidas, naqueles corações, naquelas cidades e naquelas nações. Amém. E assim a gente segue para a conclusão, que nos fala: o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumentos e convence o ser humano do seu real estado. É bênção de Deus para a nossa vida. O discipulado é uma bênção para a igreja. E nós precisamos nos atentar para este tão importante negócio, para este tão importante assunto. E isso é que você faz na sua classe. É isso que você faz com seus alunos. Você discipula. Então, peça a Deus ajuda e seja cheio do Espírito Santo para cada dia você discipular mais e mais, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor neste momento com o número 15 da nossa harpa cristã, em nome de Jesus. E seu sangue verteu pra salvar um tão pobre
Celestial, te rendo graças por esta aula tão especial em nossas vidas. Que tenhamos, ó Deus, esta consciência para exercermos este papel na obra da evangelização e também do discipulado. Continue levantando homens e mulheres para esta tão nobre tarefa, para esta tão brilhante missão. Estenda a tua mão para curar os enfermos e solucionar os problemas. Tudo isso eu te imploro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, encerramos aqui então mais uma lição para domingo agora, que você, professor, estará ministrando na sala de aula. Que Deus te abençoe, que o Senhor clareie sua mente. O que você tem que fazer agora é orar, dobrar o seu joelho, pedir ao Espírito Santo que esteja contigo e que te dê uma aula abençoadíssima. E nós aguardamos os irmãos na sexta-feira que vem, às 20 horas, e nós estaremos tratando da lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E será uma bênção também, eu tenho certeza disso. Sendo assim, nós agradecemos e nos despedimos na paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a volta de Jesus. Amém. Amém.